Atos, capítulo 7, a partir do versículo 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. E até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, vou repetir o versículo 26 do capítulo 7 do livro de Atos. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Eu quero fazer uma pausa aqui para você entender a leitura deste capítulo 7 do livro de Atos. É necessário você começar ouvindo a leitura do capítulo 6, porque aqui Estevão, ele está sendo apedrejado pelos perseguidores que não aceitavam que Estevão estivesse pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e ele então começa a fazer um relato, relembrando desde a entrada do povo hebreu no Egito, o nascimento de Moisés, o crescimento, quando ele completou 40 anos, quando ele foi defender os seus irmãos, matando um egípcio, voltou a segunda vez, e ele, como eu li aqui no versículo 25 do capítulo 7,
que ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, pela mão de Moisés. Mas eles não entenderam. Então, Estevão continua relatando, fazendo uma recapitulação de toda a história do povo hebreu. Então, continuando aqui a leitura do capítulo 7, vou ler agora o versículo 37, que diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculos para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Eu vou parar aqui no versículo 53. E você continua ouvindo. Na próxima gravação estarei lendo a partir do versículo 54 do capítulo 7 do livro de Atos. Eu quero te abençoar e te dar os parabéns por você estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Deus te abençoe. Continue ouvindo Neuza Baldini.